hoje o estudo é sobre a viúva persistente. O texto é de Lucas 18, de 1 a 8, e eu gostaria muito de agradecer a Soninha por ter emprestado a foto dela para a gente poder fazer essa apresentação. Ela ficou muito bem, está um pouco amarela, mas ficou muito, Sem muito bem graça. nessa. Eu agradeço, pela o coração bondoso de disponibilizar seu rosto para nós. O texto diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que ele devia orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu gosto sempre de quando a gente vai ler uma passagem bíblica, e aprendi isso com o pastor que me criou, Ari Veloso, da gente observar o texto, interpretar os textos e aplicar. Olha o texto. Então, a gente vai observar, interpretar e aplicar. Para observar, a gente tem que pensar sempre no contexto, o que é que está por trás do texto, quais são as circunstâncias todas. Se a gente não entender o contexto, fica muito difícil de aplicar o texto e para as nossas vidas de forma bem prática. O texto, no capítulo 17, do verso 32 e 33, ele diz o seguinte: Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Interessante que a parábola que a gente leu da viúva, a gente sempre encara no sentido da oração, onde nós podemos orar e nós vamos pedir a Deus, importunar em oração o nosso Deus, e ele vai nos responder. E de fato é isso que a parábola nos ensina. Entretanto, existe um contexto que nos dá autoridade para a gente fazer as orações que a gente tanto quer. O texto diz assim: Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. O Senhor Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos sobre as aflições dos últimos dias antes da sua vinda, isso no capítulo 17. No capítulo 18, ele ensina a parábola da viúva insistente, persistente. No capítulo 17, ele disse algumas coisas bem importantes. Logo de cara, ele diz o seguinte, no verso 22, o reino de Deus, ele virá de uma forma repentina, e ele faz a comparação como um relâmpago que atravessa de uma extremidade à outra do céu, dizendo, é assim que virá o reino de Deus, é muito rápido. Ele também diz que a vinda final de Cristo acontecerá num período de fragilidade espiritual. Nos versos 23 a 30, é muito interessante, porque ele fala de Noé e de Ló, dois homens que viveram uma realidade de uma nação perdida, e houve a necessidade de uma intervenção de Deus, ou de uma comunidade perdida, e houve a necessidade de uma intervenção de Deus. Tanto Noé como Ló viviam em épocas onde comemoravam, bebiam, casavam, descasavam, faziam uma série de outras coisas, e no primeiro momento de Noé veio o dilúvio, e no segundo momento de Ló veio o fogo do céu e destruiu, no caso de Noé, toda a raça humana, e no caso de Ló, Sodoma e Gomorra. E ele diz que ali havia uma fragilidade espiritual, onde os homens não tinham a preocupação nenhuma de serem tementes, de buscarem a Deus, de entregarem a vida a Deus e de irem de fato a Deus.
Então, você vê que o contexto que Jesus vem ensinando os discípulos a respeito dessa parábola que a gente leu, o primeiro é que ele vem dizendo que o reino de Deus ele vai chegar, e ele já estava chegando de fato, e viria como um relâmpago, cruzando os céus e de forma repentina, sem aviso, sem nada, e passaria e paf, aconteceria. No segundo, ele dá um alerta maior, dizendo que isso vai ser, ou como foi no período de Noé e Ló. Depois ele fala no verso 31 que ninguém vai escapar desse dia, que a volta de Jesus Cristo vai trazer uma condenação final e ninguém vai escapar desse dia, ninguém. Ele compara dizendo, olha, se o cara está em cima do telhado, ele vai ser pego e não adianta querer voltar para pegar qualquer coisa dentro de casa. Se o cara está no campo, ele vai ser pego, não adianta ele querer voltar para casa e pegar seus pertences. Ele disse, esquece, ninguém vai escapar, vai ser um dia onde virá o julgamento sobre todos. E ele termina no verso 32, dizendo que a salvação é para aqueles que são verdadeiramente salvos. Aí ele chega nesse verso 32 e 33, dizendo, lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Por que ele faz essa alusão à mulher de Ló? Quem foi a mulher de Ló? Algumas considerações a gente pode levantar aqui. Primeiro, é que ela era a esposa de um homem justo. Ló era um homem justo, aquele que era temente a Deus, que no meio de uma comunidade, de uma cidade, Sodoma e Gomorra, cheia de condenações e Deus desejando destruir, Deus salva Ló por causa da justiça que ele vivia. Ou seja, o próprio Ló era um homem justo e Deus, então, temente a Deus, Deus o salva. Por meio de Ló, a sua mulher, ela estava ligada a Abraão, o pai da fé, ou seja, ela tinha uma relação com aquele que representava a fé no Deus verdadeiro, a relação de um povo com um Deus genuíno, ou seja, ela podia ter esse vínculo porque era casada com ele. Juntamente com Ló, ela foge de Sodoma no dia da destruição da cidade, ou seja, aparentemente essa mulher ela tinha bons indícios de ser uma mulher que tinha a salvação, que ela não padeceria ou pereceria no dia da destruição daquela cidade. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Ela olhou para trás, ela volta para o passado. Interessante que o simples fato de olhar para trás parece ser bobo, mas por que ela foi morta? Simplesmente porque olhou para trás. O olhar para trás tem um significado. A Bíblia diz que quem sai, que quem põe a mão no arado não pode de forma nenhuma olhar para trás, porque o trabalho exige sempre olhar para frente. Deus diz que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é para lá que a gente segue. O olhar para frente, não olhar para as coisas do passado, não olhar para as coisas que ficaram para trás, representa, biblicamente falando, a fé e a confiança que nós temos no nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós estamos olhando, não para aquilo que fizemos, não para aquilo que produzimos ou não para aquilo que deixamos para trás. Interessante é que ela olha para trás desobedecendo uma ordem dada pelo anjo. O anjo, lá em Gênesis 19, 17, diz, não olhe para trás. Ela preferiu seguir o próprio coração a obedecer à ordem divina. Ela se volta para trás, onde estava o seu coração, onde estavam suas coisas, onde estavam seus bens. Ela olha para trás para ver o que é que estava ficando para trás. Ela prefere olhar para trás, se voltar para trás, para ver se de fato Deus era capaz de cumprir o que ele de fato prometera, se aquela cidade seria destruída mesmo. Enfim, ela se volta para trás porque quis, desobedecendo a Deus, olhando para o seu passado, olhando para o que deixou, querendo ver se Deus era o Deus verdadeiro de fato. Me lembra muito Jonas em Nínive, quando Deus promove arrependimento, ele fica chateado porque Deus promoveu arrependimento para Nínive, ou seja, são circunstâncias que aparecem e surgem no coração, na mente da gente, que evidencia muitas vezes o distanciamento do nosso coração do próprio Deus.
e olhar para trás era algo que ela fez, que conservava nela o desejo da sua, ou o domínio da sua própria vida, da sua própria condição, de que quem mandava na vida dela, de quem a dirigia e assim por diante. E aí Jesus acrescenta no texto dizendo: quem tentar conservar a sua vida perderá. Agora, quem perder a sua vida a preservará. Como faz sentido tudo isso? Como no contexto que Jesus está dizendo, ele vem dizendo um conceito de salvação. Ele está trazendo para nós a realidade do que é ser salvo. Nós estamos inseridos num mundo perdido, nós somos perdidos, nós precisamos de salvação, este mundo precisa de salvação. Ele dá uma série de alertas apresentando, olha, o reino de Deus virá repentinamente, a vinda de Cristo acontecerá num período de fragilidade espiritual do homem, ninguém vai escapar desse dia, e a salvação é para aqueles que são verdadeiramente salvos, e não aqueles como a mulher de Ló, que tem aparência de salvação, mas continuam carregando em si o mérito da sua própria vida, o mérito da sua própria existência, o mérito da sua própria vontade. Ou seja, Jesus resume dizendo: quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. A partir daí, ele entra então na parábola da viúva, que é persistente, que insiste no seu pedido, no seu desejo que a sua causa seja julgada. O texto começa dizendo: em certa cidade, Jesus está ensinando, havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. E o texto continua dizendo que por algum tempo esse juiz ele se recusou a julgar a causa da mulher. Mas finalmente ele acaba dizendo a si mesmo, ele reconhece que estava sendo importunado e diz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, essa viúva está me importunando, essa viúva está me pressionando, está vindo falar o tempo todo, insistindo o tempo todo. Então eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Na verdade, o que ele, de certa forma, está dizendo: eu vou comprar a minha paz. Se eu julgar a causa dela, eu ganho a paz. Então eu vou comprar a minha paz. E o Senhor continua, depois de ter ilustrado com essa parábola, e diz: ouça o que diz o juízo injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite? Ele continuar fazendo esperar? De jeito nenhum. Ele lhes fará justiça e depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Ou seja, a parábola está contando a história desse juiz que estava sendo importunado por uma viúva, e ela importunou tanto, pedindo que a causa dela fosse julgada, que ele acaba fazendo a vontade dela e resolve julgá-la para comprar paz, para que ela não a importunasse mais. Tem uma característica interessante nesse texto. É a protagonista principal, uma viúva. Interessante a gente pensar nisso, porque a viúva na Bíblia ela tinha uma importância, ou ela tem uma importância fundamental. A representação, talvez, da classe mais injustiçada, que sofria a maior carência. Existia ali uma falta de cuidado, uma falta de atenção. É interessante que o autor, Lucas, ele por algumas vezes, e neste é o livro que mais trata de viúvas, ou mais cita viúvas, ele traz a importância delas. Por exemplo, em Lucas 2, 36 a 37, ele cita uma profetisa chamada Ana, e diz o texto que ele estava ali, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido apenas 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Lucas ele joga o holofote em cima de uma profetisa chamada Ana, que fica maluca quando recebe Jesus Cristo nas mãos, ele ainda bebezinho. Ele fala também em Lucas 4, 26, ele aponta para a história de Elias e a viúva de Sarepta.
E é interessante o texto que diz que existiam muitas viúvas em Israel. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E se você ler o texto dessa viúva, é interessante que quando Elias se encontra com ela, depois de o riacho ter seco e ele está com fome e com sede, ela está catando alguns gravetos. E ele chega para ela e fala, me dá um copo d'água, e ela vai buscar a botija para dar água para ele, ele me traz pão. Ela diz, olha, eu não tenho pão, eu só tenho, pegando esses poucos gravetos aqui, porque eu estou indo para casa fazer com um pouquinho de farinha que eu tenho, eu vou cozinhar alguma coisa ali, eu e meus filhos nós vamos comer e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada e não tem ninguém que julgue a nossa causa e que nem que ninguém que tenha nos redimido dessa condição toda. Ou seja, no texto de Lucas, o autor Lucas, ele também joga o holofote em cima de uma viúva que estava sendo injustiçada. Ele fala também de uma viúva no capítulo 7, na cidade de Naim, que ela perde o seu filho. E o texto diz que logo depois Jesus foi à sua cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E Jesus vai lá e ressuscita o filho dessa viúva. Lucas joga o holofote em cima dessa viúva da cidade de Navim, que havia perdido o seu único filho, ou seja, aquele que era o descendente, que tinha a obrigação de cuidar dela após a morte do seu pai, do seu marido, havia morrido e ela fica ali à mercê das circunstâncias. No capítulo 21, no verso 1, o autor, Lucas, ele também joga o holofote em cima de uma viúva pobre, que ofertou 2 moedinhas de cobre e dá uma lição fenomenal para os fariseus daquela época, dizendo, Jesus apontando para ela, dizendo, esta mulher deu mais oferta do que qualquer um ricaço que tenha dado grandes valores, porque ela deu tudo o que tinha. Interessante como Lucas joga também o holofote em cima dessa viúva pobre que ofertou só 2 moedinhas de cobre. É peculiar tudo isso porque a viúva, verdadeiramente viúva, aquela que não tinha irmãos do seu marido que a resgatou ou resgataram a ela para ser parte da família, casaram com ela e cuidaram dela, elas se tornam extremamente vulneráveis, elas se tornam extremamente solitárias, elas se tornam à mercê. Você vê que o texto que a gente leu está dizendo de uma viúva que tinha ela que implorar ao juiz, porque ela não tinha ninguém que pudesse implorar por ela. O texto mostra de uma viúva que dava somente 2 moedinhas de cobre e deu tudo que tinha, porque provavelmente não tinha ninguém que cuidasse dela. Da viúva de Naim, que perde o seu filho, que já não tinha seu marido e perde aquele que seria o resgatador. É tão interessante, é tão importante isso, porque na lei judaica, a viúva, ela perdia toda a proteção legal do esposo e colocava a viúva numa situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse a dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do marido numa sociedade machista onde ela não produzia muita coisa, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, das propriedades que ela tinha, da entrega dos filhos à servidão, a todo tipo de exploração por parte dos credores. As viúvas israelitas, elas não usufruíam de nenhum direito de sucessão. Toda a herança passava completamente para os filhos ou para as filhas do falecido. Ou então, se o falecido tinha irmãos, os irmãos passavam a ter o direito da propriedade dos bens do falecido, bem como ele resgatava a viúva. Lembra da história de Noemi e Ruth, como Boaz faz isso? Ele resgata a viúva para si, ele resgata a Ruth para si, ou seja, a gente percebe que na tradição judaica a viúva era considerada à parte. No Novo Testamento você vê a briga de que as viúvas estavam sendo desconsideradas e estava acabando sobrando muito o cuidado delas para a vida dos apóstolos, e Pedro e João diz, olha, vamos eleger gente cheia do Espírito Santo para cuidar delas, porque as viúvas elas eram de fato injustiçadas.
injustiçadas, elas não usufruíam de nada, elas tinham uma condição em Israel totalmente triste, porque elas perdiam direito, elas perdiam qualquer coisa que tinha para elas, e se os filhos morressem, elas estavam literalmente à mercê. Interessante como nesse texto, Jesus, logo depois de dizer que ele voltaria um dia e que ele voltaria de forma repentina, que ninguém fugiria desse julgamento dele quando ele voltasse, e que quando ele voltasse, de fato, a salvação seria comprovada daqueles que verdadeiramente eram salvos e não seguiram o modelo de Ló, ele entra apresentando uma história, uma parábola a respeito de uma viúva e da insistência dessa viúva ao juiz, pedindo que esse juiz julgasse a causa. De uma certa forma, o que ele está comparando é que o povo dele é essa viúva, porque depois ele diz, olha, se o juiz responde à viúva, esse juiz mau, iníquo e injusto, ele responde à viúva, o que dirá eu ou o meu Deus em relação ao povo? Ou seja, ele nos compara à viúva como nós estamos num momento, numa situação, numa condição onde a espiritualidade, onde a relação com Deus, a consciência de salvação está cada vez mais à parte, está cada vez mais distante, o povo não está levando a salvação a sério, nem os de fora, nem os de dentro da própria igreja estão considerando salvação coisa como uma história bacana, bonita, mas de vez em quando nós estamos fazendo o que a esposa de Ló fazia, olhando para trás, vendo, tomando para si as decisões, deixando de lado a vontade de Deus, sentindo saudade e ambicionando retornar, ver, sentir o cheiro, ouvir novamente o que era a minha vida passada e o que pertencia a mim, enfim. O que o texto nos mostra é que essa parábola ela conta a história dessa viúva, mas faz um paralelo dessa viúva com aqueles que são verdadeiramente salvos. O texto ele dá uma dica logo de cara. Ele vem dando o porquê ele escreveu ou porquê Jesus contou essa parábola. Logo de cara, a dica é dada. Então Jesus, logo depois de ter contado toda essa história da volta dele e que ele viria para julgar todo mundo e de fato os salvos seriam ali separados e vistos e reconhecidos por Deus, ele diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. De cara, nós mostramos, ou Jesus mostra o porquê ele vai contar a parábola. Antes mesmo dele contar a parábola, ele já disse qual é o objetivo dessa história toda. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Orar sempre. Interessante como o que Jesus está dizendo é, gente, no meio desses tempos difíceis que virão, tempos que antecederão a minha vinda de fato e o meu reino sendo implantado, os sinais que foram dados a Noé e a Ló estão sendo evidenciados de um povo que está distante, de uma fragilidade espiritual, de ninguém de fato comprometido comigo. O que eu quero ensinar para vocês é que a vida de vocês deve ser caracterizada por uma vida de oração. Interessante é que nós ensinamos a crianças desde pequeno que orar é falar com Deus. A gente está muitas vezes nos pequenos grupos e eu peço para o pessoal orar. Tem gente que tem facilidade de orar, tem gente que tem dificuldade de orar, tem gente que vai fazer oração e não para, é quase que um congresso, não chega a ser uma oração, são 3 dias de oração, o cara começa em Gênesis, termina em Apocalipse, tem gente que tem dificuldade de fazer oração na frente de outras pessoas, e a gente sempre trabalha dizendo, olha, oração é simples, é uma conversa, é um bate-papo com Deus, a oração você não tem muito segredo não, é como você conversa comigo, você vai conversar com Deus e assim por diante. Isso é verdade. Oração não tem segredo, é um bate-papo com Deus. Oração não tem mistério, é uma conversa com Deus. Nós sentamos para falar com Deus, nós nos ajoelhamos para conversar com Deus, nós fechamos os olhos para bater esse papo com Deus, nós
nós nos reunimos e ali nós conversamos com Deus, não tem dúvida nenhuma. Agora, existe uma coisa por trás da oração que transcende um simples papo para, de fato, uma conversa, um diálogo, um bate-papo com Deus. Porque a oração é quando eu pego todo o conteúdo da minha vida e eu torno Deus conhecedor dela. Gosto de Filipenses que diz que contra a ansiedade nós devemos orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, com orações, súplicas e ações de graças, façam com que Deus seja um conhecedor de todas as suas necessidades. Ou seja, é quando eu pego a minha necessidade e eu entrego para Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui colocando diante do Senhor aquilo que eu tenho a tendência de controlar. Eu estou colocando diante do Senhor aquilo que eu quero segurar. Eu estou colocando diante do Senhor aqui, deixando para trás Sodoma e Gomorra e olhando simplesmente para o Senhor. Estou numa tentação braba de querer olhar para trás e de querer pegar de novo isso nas minhas mãos, de querer saber qual é o resultado de tudo isso, mas eu não vou fazer isso, porque através da minha oração eu estou fazendo aqui a entrega desse produto, desse problema de fato para o Senhor, eu estou fazendo a entrega dessa crise de fato para o Senhor, eu estou entregando de fato isso para o Senhor que está dominando a minha mente e o meu coração, para que o Senhor assuma tudo isso, para que o Senhor controle tudo isso, para que o Senhor dirija tudo isso, e o que eu quero é que a sua paz domine então a minha mente e o meu coração, que é o que Filipenses diz. A oração ela é mais do que falar com Deus, ela é a prova da nossa fé. A oração ela é mais do que um simples bate-papo com Deus, ela é quando nós exercitamos aquilo que nós acreditamos, que foi aprendido, que nos foi ensinado na Bíblia, o que a palavra nos direciona, o que a palavra diz que deve ser. Então, a oração é quando eu sigo diante de Deus, de fato, entregando a Deus o que a minha vida é e o que eu acredito. É um caminhar, de fato, na fé. Então Jesus diz, olha, orem sempre nesses dias de lutas, até que eu volte, vocês têm que orar sempre. A segunda coisa é nunca desanimar, a perseverança, é não desistir, é continuar sempre, 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 sempre. Uma das coisas que evidencia a salvação de um cristão de fato é a perseverança. Eu entendi quem Deus é, eu entreguei a minha vida para este Deus e essa entrega não foi somente da boca para fora. Ele me salvou de fato e salvou do meu mérito, salvou da condição que eu trazia sobre mim de ser eu o merecedor ou o fabricante da minha salvação, e quando eu não produzia a minha salvação, eu era o mantenedor da minha culpa, porque culpa e mérito caminham juntos. Se eu me sinto salvo pelo meu próprio mérito, tudo bem, eu me sinto bem, mas se eu não me sinto salvo pelo meu próprio mérito, eu carrego culpa, porque não consigo. E o Salmo 32 é claro nisso, dizendo que ele perdoa o pecado e nos livra da culpa, e felizes são aqueles que têm os pecados perdoados e a culpa removida. Então, eu chego diante de Deus e digo, eu não tenho mais o controle da minha vida, o Senhor agora controla a minha vida, a minha vontade é sua, eu faço como Tiago faz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eu sou servo de Deus e de Jesus Cristo, eu sou escravo de Deus e de Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida, o controle da minha vida ao Senhor, não sou eu mais quem controlo, é o Senhor quem me controla e ponto. E eu vou fazer isso sempre, porque eu entendi, eu vou continuar, eu vou perseverar, e eu vou perseverar, e eu vou perseverar, e eu vou perseverar. Tiago mesmo, ele diz que a prova da nossa fé, ela vai gerar maturidade por intermédio da perseverança. Significa que a gente só cresce por intermédio da perseverança, que a marca do cristão de fato é a perseverança, é aquela insistência, é o não desanimar, é o entender quem Deus é e o lutar contra si mesmo, dizendo eu não vou voltar atrás, eu vou continuar seguindo a Jesus Cristo, eu vou continuar seguindo a Jesus Cristo, eu vou continuar seguindo a Jesus Cristo. A marca do cristão genuíno, daquele que segue a Jesus Cristo, é a perseverança. Mais uma vez eu volto a dizer, não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia diz e o que ela apresenta é
Salvação é isso. E quem de fato é salvo tem essa convicção e nela persevera, e nela insiste, e nela caminha. Portanto, os dias são maus, as dificuldades são tremendas, as lutas são homéricas. Ele diz, então vocês vão orar sempre. Interessante é que a gente às vezes traz o contexto da oração para as nossas vidas como se fosse algo mágico que eu tenho nas mãos, que eu posso me utilizar para obter bênçãos. Eu vou orar para ser curado, eu vou orar para ganhar um carro novo, eu vou orar para ter o meu marido de volta, eu vou orar para que o meu filho tome jeito. E eu trago para mim o conceito de que a oração ela serve para eu alcançar esses benefícios. Agora, o contexto dessa parábola é outro. É o contexto da salvação. Ele está dizendo que a salvação exige a oração e a perseverança. E que eu vou orar e perseverar na manutenção da minha salvação. Não que eu seja salvo por isso, mas a marca da minha salvação é isso, que a oração ela é caracterizada e ela é voltada como uma viúva insistente que chega para um juiz iníquo e fica insistindo, 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 para que a causa seja julgada. Mas a causa é a perseverança e a manutenção da sua própria salvação nos tempos difíceis. É para que eu continue vinculado a esse Deus e eu me mantenha firme nesse Deus nos tempos difíceis. É para que eu não caia no erro da esposa de Ló, de que eu seja vencido pelo meu coração e eu olhe para trás e eu volte os meus olhos para a minha vida passada, para aquilo que eu deixei. É para que eu consiga obter cada vez mais essa aproximação de Deus. É para isso que ele chega e diz, eu vou contar para vocês uma parábola para mostrar para vocês que vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Eu quero fazer um parênteses aqui e olhar para fora do texto. O que é que um outro texto nos fala e nos ensina mais a respeito da oração? João nos conta no capítulo 14, logo depois de estar ensinando os discípulos de que ele está indo embora, mas vai deixar um outro consolador, que Jesus diz que era para eles não ficarem tristes e nada disso. Ele diz, olha, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cara, que texto maravilhoso. Porque diz que Deus vai fazer por nós o que a gente pedir em nome do Filho dele. Vamos ver a dinâmica do texto. Porque ele está falando de oração. O que vocês pedirem em meu nome. Interessante é que a oração é essa conversa. Quando a gente entra na presença de Deus e vai colocar em prova ou à prova toda a nossa fé em relação a quem de fato é Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o mantenedor da nossa vida, nós estamos perseverando nele, então agora nós vamos nos colocar diante dele. E as respostas de oração garantidas, ela tem uma condição. Quando está nessa, a gente não tem promessa nenhuma de que ele vai nos dar um carro novo, a gente não tem promessa nenhuma de que ele vai nos curar, ele não tem promessa nenhuma de que ele vai trazer o marido de volta, ele não tem promessa nenhuma nenhuma promessa nesse sentido. Mas existe uma promessa de que ele vai estar fazendo algumas coisas. Vamos prestar atenção. Primeiro, qual é o escopo da oração? Ele diz, o que vocês pedirem. O que vocês pedirem. João, ele não coloca limites no alcance da oração. Nós podemos apresentar a eles as nossas necessidades, os nossos desejos e os nossos propósitos, sempre cientes de que Ele é o Deus da nossa vida. Porque para Ele, para Deus, não há coisa demasiadamente difícil. Muito pelo contrário, Lucas 1,37 é possível nas perspectivas humanas. Não oramos a um ídolo mudo, não oramos a uma imagem, não oramos a uma pedra, não oramos a um pedaço de eiro, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é sem dúvida nenhuma soberano.
um Deus que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Não é um Deus qualquer, mas é um Deus que continua controlando todas as coisas. E no texto de Lucas 17, ele fala de um Deus que esteve presente com Noé na destruição da raça humana. Ele fala de um ciente para interferir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Gosto da imagem de Apocalipse 5, que diz que há anciãos na presença de Deus, sentado no trono, e esses anciãos seguram incensários, e esses incensários queimam incensos, e esses incensos soltam aroma e uma fumaça no que enche o lugar onde Deus está reinando soberano, e essas fumaças e esse cheiro são as orações dos justos. Ou seja, o texto de Apocalipse diz que esse Deus, ele é um Deus poderoso, soberano, que continua com o curso da história nas suas mãos, e o ambiente que ele governa é cheio, é tomado pelas orações dos justos. Por isso, nós podemos ousar apresentar os nossos grandes pedidos a Deus. Ousar colocar diante dele o impossível, o que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode realizar, Deus pode. Lembrando que sempre será voltado para a salvação do seu povo, como a gente aprende em Lucas. A segunda característica da oração nesse texto é a autoridade da oração. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. Em meu nome. Não existe, às vezes a gente chega e diz assim, ô fulano de tal, você pode orar por mim porque a sua oração é poderosa? As mulheres são conhecidas, principalmente aquelas mais velhas, são conhecidas por mulheres da oração poderosa, né? Aquela que ela pede e ninguém faz. A Rai, por exemplo, ela pediu para um grupo de mulheres da nossa igreja para casar com o Igor, e Deus fez infinitamente mais. Deu o Igor para a Rai, e hoje a gente está vendo a liderança da Rai e o cuidado de Deus na vida dela, sem dúvida nenhuma, porque Deus é poderoso. Foi colocado nas mãos de algumas mulheres poderosas essa oração. Mas, na verdade, o que o próprio Jesus ensinou no capítulo de João é que o poder da oração é aquele que media a oração. O próprio Jesus Cristo. Que Deus incrível. Não existe uma oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Nós não oramos fundamentados no nosso mérito, na nossa capacidade, no saber orar. As orações, elas não são atendidas com base na capacidade de oração. E a gente é bobo, porque se a gente faz uma roda de oração e a gente pede, ó, fulano aqui começa orando e vai fazer essa roda e ciclano vai terminar orando, o ciclano, em vez de orar junto com aquela que começou a orar, ele está pensando como é que ele vai orar bonito. Porque muitas vezes a gente acha que são os méritos ou o conteúdo da nossa oração é que tornará a oração respondida. Na verdade, a oração é respondida pelo mérito daquele que media a oração, pelo mérito da autoridade de quem ora, que é em nome de Jesus Cristo. Nós já chegamos a Ele falidos, mas Ele, Cristo, tem todo o crédito. Nós não estamos fazendo como a esposa de Ló, mas nós estamos fazendo como gente salva de fato. Senhor, o mérito dessa oração é teu, porque é em teu nome que eu estou orando. Chegamos na sua presença fracos, porque é o Senhor quem tem todo o poder. Nós chegamos não no nosso próprio nome, mas no teu poderoso nome. Não é a minha oração ou a sua oração que é poderosa, mas poderoso é aquele que suplica por nós, que media as nossas orações. Ele é poderoso. Terceira coisa é a garantia da oração. Eu farei, Jesus disse. Eu farei. Ele está nos ensinando a orar
E ao mesmo tempo que ele nos ensina a orar, ele também promete ouvir a nossa oração. E ele garante que nos atenderá. No caso da viúva persistente, o próprio Jesus Cristo diz: vocês estão ouvindo o que o juiz iníquo disse? Ele está dizendo que ele vai atender. Então, o que você acha, que eu não vou fazer isso? A oração ela é garantida por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que o próprio Cristo está dizendo que vai fazer. Assim, orar é quando eu coloco a minha fraqueza no poder e na autoridade do próprio Jesus Cristo. É por isso que ele ensina fazer a vontade assim na terra como no céu. É quando eu, na terra, me conecto com aquele que está no céu, é quando eu, humildemente aqui na terra, me conecto com aquele que é poderoso no céu, é quando eu, fracamente aqui na terra, me conecto com aquele que é todo-poderoso no céu. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da própria vontade dele, ele escolhe livremente agir por meio das orações do seu povo. É o povo colocando diante dele esse momento de lutas e dificuldades até que Jesus Cristo venha. É o povo perseverando na fé e colocando os abalos da sua fé, as fraquezas de permanecer na fé, as dificuldades de perseverar. E o Deus que ouve a nossa oração respondendo a isso. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreveu: vocês não têm nada porque vocês não pedem. O nosso próprio Jesus Cristo nos ensinou dizendo: vocês podem pedir e dar-se-vos-á. Vocês vão buscar e vocês vão achar. Vocês vão bater e a porta vos abrirá. Por quê? Porque a garantia da oração é que o próprio Jesus Cristo vai fazer. Orar as promessas de Deus, o que ele está dizendo, o que ele faz, o que ele está dizendo, o que ele promete, é orar com plena ousadia. E Deus, Jesus, não é um homem que vai mentir, que vai nos deixar na mão e vai dizer: Belém, Belém, nunca mais sou de bem. Não, nenhuma das suas palavras cai por terra. E se ele está dizendo que ele vai fazer, ele vai fazer. E a quarta coisa que esse texto nos mostra é a garantia da própria salvação. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que coisa interessante. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, é Ele que está nos mediando. O próprio Cristo, ele vai fazer o que nós estamos pedindo. E quem vai receber a glória é o Pai por intermédio do Filho. Ou seja, uma coisa que eu e você temos que colocar na nossa cabeça é que nenhuma oração ela é feita para que eu e você obtenhamos respostas, que a gente ganhe bênçãos, que sejamos abençoados, presenteados, seja lá. O fim da oração não é o bem da gente, mas a glória do Pai manifestada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo responde às nossas orações, responde às nossas súplicas, às nossas petições, o próprio Deus é glorificado e o Filho é exaltado nele. A oração, ela não é focada no homem, ela não coloca o holofote no homem, mas a oração, ela joga o holofote em Deus, ela exalta o próprio Jesus Cristo. A oração, ela tem esse objetivo, ela tem esse conteúdo. A oração, ela não pode ser egoísta, de uma oração que olha e diz: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. A oração tem que ser: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais que o Senhor seja exaltado, eu quero mais que o Senhor seja glorificado, eu quero mais que o Senhor receba toda a glória, eu quero mais que o Senhor seja visto, eu quero mais que o Senhor seja entendido, eu quero mais que o Senhor seja apresentado, mesmo que nada do que eu tenho de desejo no coração, de vitórias, eu quero é que o Senhor seja aquele que recebe todo o poder. Então, o propósito da oração é exatamente esse. E aí a gente volta para o texto da viúva, insistente, e a gente vê uma frase final
do próprio Jesus dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. E depressa. Em outras palavras, a vida é difícil. Nós somos como essa viúva que não tem quem julgue a nossa causa, que não tem quem nos defenda, que batalhe por nós. Estamos no meio de um mundo injusto, num mundo que não valoriza de fato aquilo que nós somos, um mundo que nos escanteia, um mundo que não pensa como nós pensamos, um mundo que não vive como nós vivemos, um mundo que não está nem aí para nós. Entretanto, existe um juiz. E mais do que juiz, existe um advogado. Esse advogado está diante do Pai, intercedendo por nós, clamando por nós. E o que Jesus Cristo nos ensinou é que quando a nossa oração é centrada dessa forma, Ele fará justiça e depressa. Ele fará justiça e depressa. Por isso fica firme, mais cedo ou mais tarde. O que o texto está dizendo é que até mais cedo do que mais tarde, a justiça de Deus será executada na sua vida. E como a viúva que não tinha quem recorresse, ou quem julgasse, ou quem lhe desse ganho, esse Deus responderá às suas orações, porque Jesus Cristo é o mediador entre as minhas orações e o próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que a gente aprenda com essa viúva muito e muito.